Vamos aí então no quarto módulo, onde a gente vai falar sobre o que? As especialidades da fisioterapia. Então a gente vai ver que durante tudo que a gente vem estudando, o contexto histórico mundial, o contexto histórico nacional, marco regulatório, reconhecimento como profissão, autonomia, criação dos conselhos, a gente chega agora aonde? Nas especialidades. Na ampla, digamos assim, atuação em novas perspectivas que a gente tem para a nossa área profissional, tá? Então, o fisioterapeuta evoluiu de uma profissão, a gente já sabe, que é uma profissão de reabilitação para um profissional da área de ciência da saúde. Então, nós temos que entender, num contexto histórico, nós chegamos a um patamar hoje, muito grande. A fisioterapia hoje é um profissional de primeiro contato em todos os níveis de atenção à saúde. Tá? Em todos os níveis. E aí a gente tem diversas especialidades, por conta disso, reconhecidas pelo CONFIT, pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Tá? E a gente vai falar um pouquinho dessas especialidades de cada uma dessas áreas, para que a gente consiga entender como o fisioterapeuta ele atua e aonde, em que áreas ele pode atuar. Okay? Então, a fisioterapia na atenção à saúde, a gente tem que deixar bem claro aqui que ela tem uma atuação nos 3 níveis. No nível da promoção de saúde, que é o nível primário, que é a atenção básica, na prevenção de agravos, que é o nível secundário, e na parte de quê? De reabilitação. Isso nos abre um leque de estar inserido em todo o sistema de saúde, do início ao fim. Em todos os níveis de atenção, o fisioterapeuta está presente. É um papel autônomo e é de primeiro contato agora que avalia, que traz o diagnóstico, que trata. Agora veja bem, gente, eu estou falando de diagnóstico, mas é diagnóstico fisioterápico. Diagnóstico clínico é diagnóstico médico. Nós temos um diagnóstico fisioterápico, um diagnóstico que aponta disfunção. Ok? Então o médico tem o seu CID, que vai falar sobre o quê? Sobre a clínica, a patologia. E nós vamos falar sobre as disfunções que essa patologia traz. Ok? Nós vamos ter um diagnóstico em cima dessas disfunções. Nós vamos avaliar para observar essas disfunções. Os nossos planos de tratamento são em cima dessas disfunções. Precisamos trazer uma reabilitação. Nós precisamos trazer uma reeducação funcional. Porque toda vez que nós sofremos qualquer tipo de injúria na nossa saúde, ela não volta nunca mais a ser 100% como era antes. Então, em alguns casos, a gente precisa reeducar. Em outros casos, a gente precisa reeducar. A gente precisa observar isso daí. Um exemplo que a gente tem, então, é a atenção primária à saúde da família. O fisioterapeuta está inserido. Por exemplo, nos NAFs, é uma política pública. Está lá na atenção primária, o nosso lado clínico, dando esse suporte. Ok? As especialidades que foram reconhecidas e que são reconhecidas pelo CONFIT são especialidades que são todas elas regulamentadas por resoluções desse Conselho Federal. Se não está regulamentada por uma resolução do Conselho Federal de Fisioterapia, não é uma especialidade da fisioterapia. Ok? Então a gente tem aí, a gente vai mostrar uma lista completa das especialidades que são legalmente reconhecidas. Então, cuidado com furadas por aí. Você busca primeiro ver se existe resolução que ampara, tá? E que reconhece a especialidade. Cada especialidade ela
representa um campo de atuação específico e aprofundado para cada ação do fisioterapeuta. Então a gente tem que deixar isso muito bem claro. Tá? Uma coisa que foi um marco também histórico da fisioterapia foi o reconhecimento em acupuntura. A acupuntura é reconhecida como especialidade desde 2000, a resolução 219 de 2000, ok? E a sua prática é autorizada para o fisioterapeuta desde 1985. Ela utiliza toda a base da medicina tradicional chinesa para tratar dor, disfunção e até mesmo comportamento. Existiu aí uma certa faísca e fagulha entre o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Fisioterapia. Quando essa fagulha ela passa a existir? Em 1985, a acupuntura era vista no Brasil como uma prática mística, sem muito reconhecimento, que vem da medicina tradicional chinesa, questão de yin, yang, meridianos, essa coisa toda. E aí, quando ela começa a chegar, os fisioterapeutas abraçam essa especialidade, começam a fazer suas formações, começam a atuar, começa a ter pacientes, se cria um nicho onde desperta o olhar do Conselho Federal de Medicina, aquela questão que a gente falou agora. Vamos falar que é a dúvida de quem tem milímetros e não ultrapassa, e não chega nem a velha. É um ato vazio. E que uma luta traçada entre os dois conselhos, até que a gente ganhe, né? E a profissão de fisioterapeuta fica reconhecidamente como área de especialização a acupuntura. Tá? Eu tenho uma área aquática, cardiovascular. Na aquática eu vou usar todos os princípios físicos da água, a questão do impulso, a questão da temperatura, e outras coisas para diversos trabalhos em reabilitação do bem-estar. Eu vou utilizar também crioterapia, ok? Vou utilizar a hidro. Então, tem várias técnicas que são utilizadas com a água cardiovascular. Ela vai atuar na prevenção e na reabilitação de doenças cardíacas e vasculares. Ok? Eu tenho esportiva e dermatofuncional. Tá? Está aqui dando no texto. A esportiva foca no tratamento das disfunções diretamente em lesões que são causadas em atletas. Okay? Em atletas. Aí eu posso ter tanto o atleta amador como o atleta profissional. Quando eu falo do atleta profissional, para uma fisioterapia esportiva ou desportiva, eu estou falando de uma pessoa que usa o seu corpo como instrumento de trabalho. Quando eu falo de um atleta amador, eu estou falando de uma pessoa que usa o seu corpo para um lazer. Okay? Nós todos dois somos atletas. Então, nós temos que observar que é uma área hoje grande e importante, porque o que se mais preconiza é que as pessoas elas realizam atividade física. Né? Dependendo das atividades físicas, nós temos, digamos assim, uma incidência muito grande de lesões por conta dessas atividades, sejam elas coletivas, sejam elas individuais. Na minha visão, importantíssima essa especialização. Outra importantíssima é a dermatofuncional, focada nas disfunções da pele e nos tecidos relacionados à pele, cabelos, unhas, tanto pacientes com alterações estéticas, com cicatrizes, com problemas circulatórios, ok? Hoje a gente tem a área de estética também, com fisioterapia. Eu tenho gerontologia e geriatria, eu tenho fisioterapia do trabalho, então gerontologia, eu tenho tratamento de disfunções relacionadas ao envelhecimento, tá? Trabalhar principalmente gerontologia e geriatria na manutenção da funcionalidade da qualidade de vida dos idosos. Eu tenho essa parte da fisioterapia do trabalho, que está no texto, que vai focar na prevenção de doenças ocupacionais e na reabilitação de trabalhadores que já
porque estão com doenças ocupacionais. Eu tenho uma fisioterapia neurofuncional, então, diagnóstico e tratamento de distúrbios neurológicos, essa a nossa área de atuação, recuperar a força, recuperar o equilíbrio, coordenação motora, ok? Tentar dar o máximo de autonomia para o paciente nas suas atividades de vida diária. É uma especialidade que foi regulamentada a partir da primeira turma como uma área de residência no sistema de então, que é importante, levando em consideração que a nossa população ela está o quê? Ela está envelhecendo. É uma área que daqui no máximo 10 anos já vai ter um déficit muito grande de profissionais nessa área, porque cada vez mais a nossa população vai ficando mais envelhecida, estamos ficando mais velhos, ok? Do ponto de vista em que a nossa sobrevida hoje, a nossa, digamos assim, a nossa perspectiva de vida, ela está maior, ela está aumentada, ela está ampliada, e a cada ano ela aumenta, ela amplia mais, ok? Eu tenho a parte de fisioterapia respiratória, eu tenho a parte de fisioterapia funcional. A funcional, ela vai desde o diagnóstico, a prevenção e reabilitação de doenças ou de pacientes com câncer, porque trabalha para tentar dar a esse paciente, reestruturar a integridade física dele, devolver principalmente qualidade de vida. Okay? Na respiratória, a melhora da dinâmica respiratória, a utilização de técnicas, equipamentos para tratar de doenças respiratórias, devolver bastante também dignidade e qualidade de vida. Tá? Tem também a traumaortopedia, certo? Então a traumaortopedia é uma área bem tradicional da fisioterapia, vamos dizer que se inaugurou a fisioterapia de neurológica, tá? Essa área é a mais tradicional, a gente pode com certeza falar isso, ok? De disfunções musculoesqueléticas, desde tendinopatias, desde questões com traumas, lesões musculares, ósseas, articulares, ligamentares, tá? Então, busca de todas as formas possíveis e imagináveis recuperar e dar manutenção na capacidade de movimento, trazer alívio para dores, okay? Estímulos circulatórios e uma série de outras coisas que essa área trabalha. Eu tenho também osteopatia, eu tenho uma área de quiropraxia, são novas especialidades reconhecidas no foco de terapias manuais. Eu costumo muito dizer aos meus alunos que a principal ferramenta do fisioterapeuta está aqui, ó, mão esquerda e mão direita. Tudo que a gente falou aí, o fisioterapeuta consegue, de alguma forma, trabalhar, né, associando terapia manual. E de terapia manual reconhecida, a gente tem a osteopatia empírica. A osteopatia identifica aplicada alterações de mobilidade visceral e facial. Da facial, nem me costumo, tá? Da face. Aquela estrutura, que vocês vão entender, e reconhecer na anatomia, e no colo. Todas as cavidades, todos os músculos do nosso corpo, que é altamente conectada com uma segunda e terceira pele dentro do nosso organismo. E a quiropraxia foca no ajustamento articular, para tentar recuperar a funcionalidade do sistema musculoesquelético. Tá? A gente tem a fisioterapia voltada para a saúde da mulher na terapia intensiva. Na saúde da mulher aborda principalmente as disfunções uroginecológicas, sexuais e obstétricas, ok? Essa atuação é uma atuação importantíssima na qualidade de vida das mulheres. Então, preparação para o parto, recuperação do parto, incontinência urinária, ok? Disfunções também, a questão do libido, né? Algumas questões relacionadas ao ato sexual em si. Na unidade de terapia intensiva, na UTI, pacientes em estado crítico. A paciente hoje, né, a gente tem um destaque gigantesco na nossa profissão dentro do que ocorreu há poucos anos atrás, que foi o que ocorreu na pandemia. O que ocorreu na pandemia trouxe, né, em voga a importância da fisioterapia.
muitos dos pacientes que ficaram ou internados e conseguiram sair das unidades de terapia intensiva, foram muitos aí um trabalho intenso realizado pela fisioterapia nessa recuperação funcional dele, tá bom? Existem várias atribuições por especialidade, a gente pode falar de pediatria, a gente pode falar de saúde pública, tá bom? E aí, quando eu falo de pediatria, disfunção neonatal, criança, adolescente, quando eu falo de saúde pública, eu falo de atuar em comunidades, foco de prevenção, foco de educação em saúde, ok? Eu já falei da cardio, né? Mas a cardio funcional, por exemplo, reabilitar pacientes pós-infarto, pós-cirurgia cardíaca, ok? Então, existem várias, vocês vão ver no texto, várias áreas de especialidades, tá? Fisioterapeuta, então, na prática profissional que tem o diagnóstico científico funcional na sua mão, que é o que eu estou falando para você, o diagnóstico é o funcional, o clínico é o médico, tá? E a partir daí, desse diagnóstico, vai prescrever, planejar, executar um tratamento de forma autônoma, ok? É autônoma, vou falar de novo, é autônoma, tá? Tem a responsabilidade de encaminhar o paciente para a alta ou para outros profissionais quando necessário, e tem a responsabilidade de trabalhar de forma multidisciplinar, em conjunto com outros profissionais, em conjunto com o psicólogo, em conjunto com o médico, em conjunto com o enfermeiro, em conjunto com o biomédico, com o nutricionista, com todos os profissionais. Então, o foco multiprofissional ele é importantíssimo, dependendo de quem é o seu paciente, de onde ou aonde ele está buscando assistência, ok? Então, a gente precisa ver muito isso, a gente precisa ficar muito atento a isso. Então, o fisioterapeuta ou a fisioterapia, como profissional, se expandiu demais, rompendo uma série aí de paradigmas, ok? Então a gente hoje atua, como a gente está vendo, em todos os níveis de atenção em diversas especialidades, e a gente precisa entender a amplitude, tá, da nossa atuação, porque isso é fundamental para a gente continuar se desenvolvendo com a criação. Obrigado pela atenção, até o próximo momento.